galera, vamos fazer mais uma questão do caderno de Ciências da Natureza do Enem. A gente está usando a coloração amarela, ok? Questão 121. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro, recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Então, primeiro a gente precisa lembrar o que é o processo de osmose. É o transporte de água, certo? Somente água. O sal não vai ser transportado. E lembrando da regrinha básica da osmose, a água, ela sempre vai ser transportada do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado. Como assim? Pensem na saladinha verde. Tá? Quando vocês estão fazendo uma salada verde, vocês colocam sal. Quando vocês colocam sal, deixa alguns momentos ali, aquela saladinha verde, vai fazer alguma coisa, vai ver Netflix, sei lá, jogar play, volta depois de algumas horas e aí você vai ver que as folhas, elas estão bem murchas assim, né? Perderam muita água. Por quê? Porque o lado de fora tem mais sal do que o lado de dentro da folha. Então a água ela foi puxada para fora por causa do soluto, que é o sal nesse caso, tá? Esse é o processo normal da osmose. Então é um processo passivo que não precisa de energia, acontece automaticamente, certo? Só que para que eu consiga utilizar a água salgada, a água do mar para conseguir a água potável, eu vou ter que fazer o processo inverso, a osmose inversa, certo? Porque eu tenho a água do mar muito concentrada de sal, certo? E a água potável pouco concentrada. O que aconteceria automaticamente, tá? A água que eu tenho aqui nesse recipiente aqui, que é a água potável, certo? Aqui eu tenho água potável, ok? Vou botar um pezinho aqui, ó, pote de potável, certo? O que aconteceria normalmente na osmose, tá? Essa água potável, ela ia sair desse recipiente e ir em direção ao recipiente que tem a água salgada, tá? Lembrando que essa membrana aqui, que eu tenho essa linha aqui rosinha, dividindo esses 2 compartimentos, é uma membrana semipermeável, muito parecida com a característica da nossa membrana plasmática, das nossas células, certo? Então, ela consegue deixar passar algumas coisinhas, como água, ok? Isso seria o normal, só que eu não quero isso. Eu quero fazer com que a água do ambiente que eu tenho salgado, essas bolinhas amarelas é o NaCl, tá? É o sal. Eu quero fazer com que a água desse recipiente aqui de água salgada vá para o recipiente de água potável sem o sal. Como que eu vou fazer esse processo? Primeiro, eu vou ter que ter uma pressão mecânica, tá? Ou seja, vai ser alguma pressão, pode ser a partir de alguma máquina, né? Que faça uma pressão contra esse recipiente de água salgada. Por quê? Porque eu tenho a pressão osmótica, tá? Que serve para fazer o processo automático, ou seja, a pressão osmótica é responsável por dizer, opa, tá bem salgado ali fora, né? Quem sabe a gente dá uma passeada, isso a água dizendo, né, galera? Então a água sai e vai para o meio mais concentrado. Isso quem faz é a pressão osmótica, porque tem uma pressão, certo? Só que não é isso que eu quero. Então eu vou ter que ter uma pressão mecânica para fazer esse joguinho, né? Esse jogo de cintura entre esses 2 compartilhamentos, ok?
Então, para isso, eu vou precisar que a pressão mecânica seja maior que a pressão osmótica, certo? Eu preciso de uma força que seja muito maior que a pressão osmótica, ok? E aí eu vou conseguir jogar, digamos assim, né, empurrar a água para o compartilhamento de água potável, mesmo tendo a pressão dizendo que isso está errado. A pressão osmótica vai dizer, galera, tem alguma coisa de errado. Tá estranho isso, a gente não deveria estar vindo para cá, a gente deveria estar indo lá para o recipiente de água salgada. O que está acontecendo aqui? E a pressão mecânica lá dizendo, não mesmo, pessoal, vocês precisam ser transportados, vocês precisam ir nesse recipiente de água potável, porque as pessoas precisam beber água e é isso aí que a gente está fazendo. Então, é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, a gente vai ter uma maior passagem de água, né, da ordem do recipiente de água salgada para água potável. É isso que vai acontecer, tá? Então, a resultante de pressão, nesse caso, vai ser que a pressão mecânica, ela precisa ser maior que a pressão osmótica. Porque se for ao contrário, a água do meio salgado não vai conseguir ir para o outro compartilhamento, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Alternativa A, mesmo sentido e mesma intensidade. Ah, outra coisinha bacana que tá falando aqui de sentido, tá? Eu preciso que a pressão mecânica tenha um sentido diferente da pressão osmótica, ok? Aqui, por exemplo, vou até trocar a cor aqui para ficar um pouco mais destacável. Nesse processo aqui, eu tenho a osmose normal, certo? O meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, aqui é que eu tenho a pressão osmótica do sistema, certo? Essa pressão osmótica, ela está indo para o lado mais concentrado, ok? E a pressão mecânica, ela precisa estar no sentido contrário, porque vai fazer isso daqui, ó. Vai conseguir empurrar a água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de sal, certo? Então, eu preciso que a resultante dessas pressões, elas tenham sentido opostos e que a pressão mecânica seja maior que a osmótica, ok? Vamos dar uma olhadinha na B. Sentidos opostos e mesma intensidade. Não é a mesma intensidade, tá? Pressão mecânica tem que ter uma intensidade maior, certo? C. Sentidos opostos e maior intensidade na pressão osmótica. Não, porque se for maior na pressão osmótica, a água não vai conseguir ir para o recipiente de água potável, certo? Vai acontecer que nem com a alface lá, quando a gente coloca o sal. D. Mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica. Não é mesmo sentido, galera. E. Sentidos opostos e maior intensidade na pressão mecânica. Então, nós ficamos com a alternativa de letra E. Certo? Lembrem de seguir o Aula Livre em todas as redes sociais, inclusive cliquem naquele sininho que tem no YouTube, porque assim você vai receber todas as notificações e vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Então tá, até a próxima. Tchau, tchau.